Olá, lá em Mateus 25, lá por volta do versículo 14, o Senhor Jesus ele começa a contar uma parábola de alguns homens que ele confiou, que ele entregou alguns talentos. A um ele entregou 5, a outro ele entregou 1. E ali o Senhor Jesus ele começa a contar o desfecho dessa história. O Senhor Jesus ele começa a narrar o dia da prestação de contas daqueles homens a qual Deus entregou 5 talentos, entregou 1 talento. E ali depois você lê lá, o Senhor Jesus ele começa a narrar que um ganhou e ali ele multiplicou. Ele fez, com aqueles talentos não ficasse o que parado, mas ele vai narrar também de um homem que recebeu, porém aquele servo ele teve medo. E quando chega a prestação de conta, ele chama aquele que teve medo, aquele que se covardou, de servo mau. Irmãos, essa parábola é entre mim e você. Eu estava meditando nesta palavra ontem, pela madrugada eu reli ela de novo, hoje pela manhã eu reli ela de novo, e ali o Senhor dizia que isso aqui está falando sobre a evangelização. Essa foi a revelação que o Senhor me deu. Eu aprendi com o homem de Deus que a palavra ela tem níveis de revelação, mas foi esse nível de revelação que eu tive. Que aqui o Senhor Jesus, ele está contando aquele que deu 5, aquele a qual ele deu 1. Vamos dizer que esses 5 aqui, desceu uma rema aqui agora, pode ser os 5 ministérios. A outro ele deu apenas 1. Vamos dizer que esse que recebeu 1 era para ele evangelizar. Porém, aquele servo, ele ficou com medo. Ele pegou aquilo que ele recebeu e ele não compartilhou, ele não fez multiplicar, ele enterrou. E quantas pessoas têm enterrado o seu talento? E ele recebeu apenas 1. O que recebeu 5, ele foi lá, ele multiplicou, ele fez. E quando esse que ganhou mais, ele chega no dia da prestação de conta, o Senhor Jesus chama ele que é de servo bom, de servo fiel. Porém, aquele que recebeu 1, ele achou que era pouco. Ele achou que era pouco demais. Ele teve medo de trabalhar esse talento que Deus deu a ele. E esse talento Deus deu a mim e a você, que é o de evangelizar. Não faça como esse servo, que ele enterrou aquilo que ele recebeu. Irmãos, dos 5 ministérios, o evangelismo é um dos dons mais lindos. E o Espírito Santo me revelou isso aqui, que esse que recebeu 5, ele recebeu os 5 ministérios, 5 dons. Existe isso, há 5 unções, porém teve um que recebeu apenas uma. De repente, você recebeu de profetizar, de ser uma levita, de adorar, de ministrar através do seu louvor, de evangelizar alguém. E de repente você tem feito como esse servo que ele se achou tão pequeno que ele ficou com medo. E ali ele pega aquele talento tão precioso que ele podia multiplicar, ele podia usar isso para ganhar almas, e ele ficou com medo e ele enterrou. E chega o dia de prestação de contas, e o Senhor Jesus chama ele de servo mau, e ali o lança fora. Quantas pessoas têm enterrado o seu dom, enterrado o seu chamado, enterrado o seu ministério? Por mais pequeno que seja o ministério, não enterre ele. Não retenha o seu ministério. Não faça como esse servo aqui, que teve medo, ele foi covarde. Não faça como esse, que no dia do juízo final, no dia da prestação de conta, o Senhor Jesus disse assim: eu lance-o fora, e ali haverá choro e ranger de dente, será lançado nas trevas. Porque você acha, não, mas eu não vou evangelizar porque todo mundo evangeliza. Eu já tive essa mentalidade, mas graças a Deus eu fui liberta. Irmãos, se com um vídeo que eu fizer, eu conseguir
fazer com que uma alma abandone o pecado, que uma pessoa se converta, para mim já é muito. Se eu fizer com que uma pessoa venha abandonar um pecado, uma alma se converter, para mim já é lucro. Eu não preciso evangelizar só quando tem muitas pessoas. Eu não vou falar de Jesus só quando eu tiver 10.000 seguidores, não. Se o meu vídeo confrontar um pecador e ele se arrepender dos seus pecados, para mim já é lucro. Já é lucro. Então não enterre seus talentos. Deus te chamou para falar do nome dele. Jesus quer que eu e você proclame nas ruas, nas praças, que Jesus é bom, que Jesus está voltando. Jesus está à portas. Você se diz crente, mas ninguém do seu trabalho vê você como um homem ou uma mulher de Deus. Você às vezes tem até um cargo eclesiástico dentro da sua igreja, mas isso está morto, está enterrado. Na sua parentela ninguém consegue ver em você um exemplo de Deus. Lá no meio dos seus amigos, eles não reconhecem Cristo na sua vida. Ele não reconhece Cristo nas suas condutas. Eles não reconhecem Cristo nas suas conversas. Você não exala Cristo no seu cheiro, no seu comportamento. Você ceia todo mês, você não falta culto, você se batizou e você diz que é crente. Isso não é conversão. Isso não é parte do exército de Cristo. É por isso que você vai ver nos evangelhos várias parábolas que o Jesus dizia e diz. Vai ler a Bíblia que você vai ver lá. Quantas repetições tem que Jesus ele fala: não vos conheço. Porque tem muitas pessoas que pegaram os seus talentos e esconderam. Eles receberam a palavra, eles não enxertaram a palavra neles. Eles ouvem, mas eles fizeram como esse servo mau, que não multiplicaram os talentos. Irmãos, eu multiplico os talentos quando eu aplico eles em mim. Eu recebi eles lá. Os talentos é a palavra que você recebe num culto, numa live dessa, que você recebe hoje numa igreja, numa conferência, através de um vídeo. Você pode receber a palavra dentro do seu lar, o alimento, pela rádio, pela TV. Não tem desculpa para você dizer que não está recebendo talentos. Quando você ouve a palavra, você está recebendo. E como que eu multiplico esses talentos? É quando eu enxerto eles em mim. Quando eu ouço dizer que eu tenho que ser bom exemplo, que eu tenho que abandonar a mentira, que eu tenho que abandonar a fornicação, a maracutaia. E ali eu enxerto em mim. E as pessoas começam a ver em mim uma mudança. É isso que é multiplicar os talentos. E uma vez você com um talento enxertado em você, aí através disso você pode levar esses talentos a ser multiplicados, que as pessoas vão ver em você uma diferença. Aquele que bebia já não bebe mais. Aquele que contava piada imoral já não conta mais. Aí as pessoas vão falar: pera lá, ele tem alguma coisa diferente. E ali você começa a evangelizar em tudo. Você começa a evangelizar o pecador que está do seu lado, os seus parentes endemoniados, seus amigos que estão na garra de Satanás. Você começa a evangelizar ele e multiplicar os talentos quando você é o céu da terra. Quando a pessoa chega até você com a sugestão errada e você diz não. Você confronta o pecado com não. Você confronta o pecado com santidade. E as pessoas começam a ficar impactadas com a sua postura. Aquele que fazia maracutaia para ter vantagem no negócio já não faz mais. Aquele
que olhava para outras mulheres na rua, cobiçava na internet, já não cobiça mais. E além dele não cobiçar, se ele vê alguém perto dele com comportamento, ele vai e ele fala. Ele aplica o evangelho, ele fala sobre a palavra de Deus. E ali ele vai enxertando, ele vai multiplicando, ele vai contagiando as pessoas à sua volta com o seu testemunho. E era isso que Jesus dizia nessa parábola. Irmãos, tem vezes que eu fico 3 dias num capítulo, lendo, relendo. Eu não leio Bíblia correndo, eu não estou aqui para competir. E ali eu voltando nessa parábola, lendo, terminando, voltando de novo, e Jesus falando. O Senhor falando. Quantos que receberam e enterraram por medo? E quando a palavra fala que quanto mais é dado, está escrito aqui, mais será cobrado, porque você conhece o caminho, você ouviu falar, mas você não fez e você também não compartilhou com ninguém. E esses que o Senhor diz que serão lançados o quê? No inferno, que irá haverá choro e ranger de dente. Vamos nos consertar primeiramente, porque Jesus está a portas. E além de consertar, irmãos, para de brincar de ser de Deus, para de ser crente só lá dentro da sua igreja, para de ser crente só no domingo, para de ser crente só na frente do seu pastor. Se conserte. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Você sabe que você é um fingido e você tem a cara de pau de continuar. Você pensa que Deus não está vendo isso? Você dá mau exemplo. Você, dentro da igreja, você dá um de ovelha, mas você é um bode. Lá na empresa onde você é o líder lá, aonde você ali é o supervisor, você é um bode. Os seus funcionários veem em você o demônio. Você na igreja faz carinha boa na frente do seu pastor, mas dentro da sua casa você é um demônio lá dentro. Você xinga filho, xinga marido, xinga esposa, xinga até os cachorros da sua casa. Converta. Você tem recebido todo dia a palavra. Será que no dia do juízo isso aqui não te espanta? Isso aqui não te causa um pavor? De chegar no dia do juízo final e Deus falar, lança fora. Você não se põe nesse lugar. Você não pensa nisso? Ou você acha que isso aqui é história de ficção, é história da carochinha, é filme? Ou você acha que a Bíblia é apenas uma história passada? Você acha mesmo? Você acha mesmo? Então se converta, irmãos. E além de você se converter, se alinhar, comece a ganhar almas. Multiplique esses talentos. Multiplique aquilo que você tem recebido. Que é andar em retidão. Pregue nas suas conversas, na mesa com seus filhos. Pregue quando você decidir colocar o seu carro na vaga do idoso e você não colocar. Você às vezes põe lá no final do mercado, mas você põe na vaga que é sua mesmo. Você não dá mau exemplo para os seus filhos. Você começa evangelizando as ovelhas que estão ao seu redor, que é a sua família, seu primeiro ministério. Deixa os seus filhos, aquelas pessoas que estão perto de você, ver Deus em você. Deixa os seus animaizinhos de estimação, é isso mesmo, ver a presença de Deus em você. De quando um animalzinho vai lá e corta a sua havaiana que você comprou lá de R$80. Quando o seu cachorrinho, seu animalzinho de estimação vai lá e morde o seu sofá, estraga ali alguma coisa que você comprou e você demonstra Jesus ali, ó. Você corrige aquele animalzinho, mas você corrige com temor. Você não vai xingar ele, você não vai amaldiçoar ele. Deixa as pessoas ver Jesus em você. Exale o bom perfume de Jesus. Exale Jesus. Exale Jesus quando alguém te maltratar dentro de um supermercado, vir com grosserias. E você vai lá toda doce, com educação, mostrando Jesus. Você desmonta a pessoa quando você demonstra Jesus.
Demonstre Jesus com o mais fraco. Demonstre Jesus com aqueles que estão por baixo de você. Demonstre misericórdia. Demonstre amor. Evangelize com a sua fala. Evangelize com o seu comportamento. Evangelize quando alguém te deve. Evangelize quando você tem a oportunidade de ser mal educado. Evangelize com as suas ações quando você sofreu uma injustiça. Demonstre Jesus em tudo que você fizer. Demonstre Ele. Demonstre o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, Ele não quer que eu e você venha enterrar os talentos. Jesus não tem prazer, irmão, em lançar uma alma no inferno. Ele não tem prazer. Mas o Senhor Jesus, Ele criou a lei dele, e a lei dele não volta atrás. Então, se nós ouvimos a palavra de Deus e nós não nos consertamos, nós seremos lançados sim. Não pensa você que você é mais bonito que alguém, que Deus vai passar a mão na sua cabeça, passar a mão no seu pecado e que você vai entrar no céu, porque você não vai. Então, muitas das coisas que você faz, você sabe que não é certo. Você trai o seu cônjuge nas finanças, você esconde dinheiro. É isso mesmo. Você esconde dinheiro. Você tem rabo preso com o diabo. Você mente para não pagar uma pensão justa para aquele filho que você tem fora do seu casamento. Você mente para a Receita Federal. Você, quem mente é filho do diabo. Mas você ainda pode mudar isso. Você mente em tudo. Você mente até na hora de pagar um imposto. Você se diz de Deus, mas o seu comportamento revela que você não é de Deus. Então mude. Mude. Ainda há tempo, enquanto há vida, nós podemos nos converter. Irmã, eu tenho mais ou menos uma década de cristã. O meu primeiro ano de crente, eu fui a crente falsa. O meu primeiro ano de crente, eu era crente de capa, de fachada. Mas quando eu ouvia a palavra de Deus, aquilo me confrontava e eu decidi não ser uma crente hipócrita. Todos os dias eu oro nas minhas orações, e agora eu estava orando: Pai, não deixe eu ser um crente hipócrita, um crente apenas de aparência. Um crente, Pai, só por fora, mas dentro como um sepulcro caiado. Eu não quero ser esse crente, eu não quero ser esse Pai servo. Eu não aceito, irmãos. A nossa maior missão é entrar no céu. A nossa missão é ouvir, seja bem-vindo a ouvir isso de Jesus. Você já imaginou se Jesus falar assim: sai de perto de mim que eu não te conheço? Isso dói muito. Você não pensa nisso? Então se conserte, evangelize, ganha almas. Se você se consertar, se você se alinhar, a sua maneira de viver evangeliza pessoas, e pessoas vão confrontar que Deus é esse que você serve. Vai chegar a ponto de pessoas chegarem até você, assim como já chegaram até mim, e perguntar: eu quero saber que Deus é esse que você serve. Eu já ouvi isso. Esse Deus seu eu quero conhecer. Eu vou fazer um compromisso com Deus, porque esse Deus que você fala, ele é um Deus diferente. Você não é mais a mesma pessoa. Você tem ideia de que você ouviu isso de alguém? Isso é para a glória de Deus. Então mude, se converta, se alinhe em nome de Jesus. Amém? Que Deus os abençoe. Até uma outra oportunidade, se o Senhor me permitir.